Vamos lá, galera. Iniciamos 2026 e esse ano promete. Eu não sei exatamente o que, mas promete. Passou o final do ano, passou com milâncias, agora precisamos emagrecer tudo que a gente engordou no final do ano. Mas o mais importante, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como em menos de um ano vocês podem mudar totalmente a sua história e a sua vida. E vocês já me conhecem que a última coisa que eu vou fazer é prometer para vocês milagres, promessas que nunca concretizam. Mas eu vou falar para vocês algumas verdades, nuas e crus. E eu não sei se todos vocês têm o estômago para escutar tudo e depois colocar em prática. Então, se você já começou o ano com mimimi, talvez esse vídeo não vai ser muito legal para a sua vida. Então, pode talvez pular. Mas se você quer realmente escutar quais as coisas que você precisa fazer, coisas simples que qualquer pessoa pode fazer na sua vida, independente da sua situação atual, pode transformar 2026 e vai fazer uma ponto de virada na sua vida. Agora, muitos de vocês acham que a vida que é ruim durante muito tempo, muitos problemas, tudo isso vai demorar muito tempo para resolver, mas deixa eu contar para vocês uma coisa, a vida às vezes pode mudar muito rápido. Além de que eu faço muitas vezes mentorias individual com pessoas, sempre eu faço com alguns, porque isso requer muito tempo, agora eu estou fazendo com 5 pessoas, e cada um com história de vida diferentes, mas rapidinho, em questão de algumas semanas, você já vê uma mudança total. Mas eu vou contar para vocês outra história, não é de mentoria, uma história para a gente começar o ano. Eu não sei se eu contei isso em um vídeo, mas contei isso em uma aula que eu dei. Eu estava há uns 4 meses atrás, estava indo na academia. E sempre no caminho na academia, sempre eu ando na minha carteira não, eu sempre ando com o celular e sempre tem notas de dinheiro, de 20 reais, que eu deixo algumas notas justamente para poder ajudar para quem não acha que vai fazer uma diferença. Eu vi uma família, era casal com um filho pequeno, em carinho, catando lixos, catando reciclagem no lixo. E eu sempre paro, eu dou, e eu dei para ela 20 reais. Não é o tema de hoje, que é a questão de gratidão, mas ela ficou tão grata, mas assim, contando a história que eu dei mais os outros 20, e depois eu fiz para ela Pix de 200, e depois eu dei para ela mais, porque ela contou que o aniversário dela era sábado, e ela nem fizemos nada, porque não tinha dinheiro para nada, e eu dei, e ela ficou tão feliz que ele ia comprar agora um bolo de aniversário para ela, e comprar os pampers para criar, super emocionado. E eu criei um laço de amizade, vamos chamar assim, com esse casal. E eu falei se eles têm celular, eles falaram que não. Eu falei, então tá, passa na minha casa, que eu morava perto de onde sei. Eu falei para eles, passa aí e pede da portaria me chamar cada vez que você vem. Vem uma vez por mês. E eles estão vindo uma vez por mês, no começo do mês, eles passam em casa e eu dou para eles uma ajuda com dinheiro. E uma ajuda razoável que faz diferença. Mas na segunda vez que eles vieram, eu falei, olha, estou ajudando vocês, mas eu não quero que você continue com essa vida. Você tem que começar a trabalhar, tem que começar a mudar de vida. Falei, mas é difícil porque a gente não tem estudo, tá com uma criança. Porque eu falei, não importa, tem cheio de lugares que você vai conseguir achar. Incrível. Eles estavam agora, semana passada, eu dei para eles dinheiro, eles falaram que eles queriam me agradecer muito porque eles vão mudar de bairro, eles vão mudar para São Bento, eles vão sair do barraco que eles moram, vai alugar uma casa lá, os dois arrumam trabalho lá em um supermercado Gonçalves lá, que está em São Bento, e arrumar uma vaga na creche para o filho. 4 meses para mudar de vida. Então, sempre é possível, se você realmente quer mudar sua vida e não faz o papel. E essa é a verdade talvez mais dolorida para muita gente. E se você não é capaz de entender isso, você nunca vai poder sair da situação que você está. E a verdade é que você é responsável pela situação que você está hoje. 100%. A sua mentalidade, suas escolhas que levou você para o estado que você está hoje, a falta de dinheiro, dívidas, seus problemas, as brigas, tudo isso é culpa sua. E antes que você vai pular e vai dizer que eu estou falando besteira, que eu não sei o que você passou em 2025, que sua família, que você sempre foi vítima, que eu não conheço. Deixa eu contar para vocês outra coisa. Ontem eu tive uma conversa muito dura com uma mulher, tem mais de 40 anos, que tem uma vida medíocre. Uma pessoa que mais de 40 anos, que a vida toda trabalha e não tem nada. E estava nítido os erros que ela faz. Não é difícil enxergar o que a pessoa faz de errado, as atitudes erradas, as escolhas erradas. Mas é incrível como ela estava relutante para dizer que o mundo não entende ela. Que o mundo não sabe que ela passa porque ela é uma estrela super especial. Não, vocês não são estrelas especiais. Você é mais uma pessoa que tem problemas, como todo mundo tem. E se você não vai entender que as suas escolhas que levou você para ter esse problema, essa situação que você está, e escolher diferente vai levar você para um lugar diferente. E fazer o tempo todo esse papel de vítima, que você é coitadinho, que o mundo não entende você, que você tem um problema único. Não! Se Deus te deu saúde mental e física, você não tem problema nenhum na vida. Somente escolhas mal. Só isso. Então, o primeiro passo que vocês precisam agora é assumir que a gente é responsável pela vida que temos. Só isso. Não tem outro responsável. A vida sua não está na vida da sua mãe, porque no caso dela, ela culpava a irmã dela, é a mãe dela, que nunca deixamos para ela, nunca fizemos ela, para roubar ela, para explorar ela. Esquece. Esquece.
Todos nós temos desafios, todos. Não existe uma pessoa que não tem desafios na vida, todos nós. Alguns têm mais, alguns têm menos, incluindo as pessoas que não têm muitos desafios, aqueles filhinhos de papai sempre saem mais errados ainda do que a gente. Então não fica preocupados do que o outro tinha mais que você, que foi mais protegido, que os pais ajudaram mais. Isso não garante absolutamente nada. É cada um que escreve a história dele. A pergunta é o que você vai escrever em 2026. Só para contar para vocês mais uma história. Hoje estou emocionado contar para vocês a história. Em 2001, 2 anos depois que eu cheguei para o Brasil, eu fui assaltado. Eu estava em um treinamento e a casa que eu morava no interior de São Paulo, entraram ladrões e simplesmente limpavam uma casa. Roubaram todas as poucas coisas que eu tinha na vida, incluindo o pouso da empresa. E depois de 2 anos no Brasil, sozinho, eu estava pior do que o dia que eu cheguei. Sem dinheiro, sem nada, zero, nada. Podia ficar chorando, porque não é culpa minha, porque Brasil, porque roubar, que as pessoas aqui, Foi culpa minha. Foi responsabilidade minha. Eu poderia viver em um lugar melhor, poderia viver em um lugar mais seguro, eu poderia ter fundo de emergência, eu poderia tomar mais cuidado, eu poderia fazer 1000 coisas para isso não acontecer. Foi responsabilidade minha para melhorar a partir desse momento, para nunca mais isso acontecer. Agora, se você faz o papel de vítimas, se você quer sentar e justificar por que você tem essa vida medíocre que você tem, que não é culpa sua, porque a economia, porque a cidade, porque o Nordeste, porque o Sul, porque o Centro, porque o Sudeste, porque por causa deles que você tem essa vida, você nunca vai mudar. A primeira parte para você resolver sua vida, você melhorar, é assumir que você é o dono dessa vida. Você é a capitã dessa vida. E se você não entende isso, nada vai mudar. Então a primeira coisa é assumir que a partir de agora você começa a ter atitudes diferentes. Os outros não vão mudar, sua família não vai mudar, seus amigos não vão mudar, ninguém vai mudar. É a única pessoa que vai mudar é você. Ficou claro esse ponto? Segunda coisa, entenda o valor do ambiente que você vive. As pessoas que te rodeiam modelam você. E normalmente a gente não presta atenção nisso, porque normalmente a gente vive num ambiente que Deus escolheu, sei lá. Você nasceu em um bairro, então esses são os amigos do bairro. Você estudou por acaso em uma escola, então são os amiguinhos da escola. Você foi para uma faculdade, então os amiguinhos da faculdade, esse é meu primo, e esse aqui está me rodeando. Mas presta atenção, essas pessoas às vezes não faz mal. Quando você é criança, você não tem a capacidade de entender o que é certo ou errado, o que é bem e mal que faz para você. Quando você é adulto, você deveria ter esse equilíbrio, entender isso. Se a pessoa que o tempo todo te puxa para baixo, pessoas problemáticos, negativos, pessoas que gastam demais, que criticam demais, que são negativas, você vai ter que afastar dessas pessoas. Porque tem pessoas que são âncoras na nossa vida. E não tem como avançar na vida carregando uma âncora, é pesado demais. Então você vai ter que soltar, mas é meu amigo 20 anos. Sinto muito, vai ter que afastar. Você quer evoluir na vida? Vai ter que fazer escolhas diferentes do que você fez. Isso significa ser adulto. Saber o que me convém, o que não me convém na vida. E se tem pessoas que estão atrapalhando sua vida, isso simplesmente vai ter que mudar. Então começa 2026 e olha a seu redor. Olha as pessoas, isso incluindo famílias, incluindo primo, incluindo tia. Se não faz bem, limita. Às vezes você não pode afastar, mas limita. Eu sempre falo que melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Sabe, mas eu vou afastar de todo mundo? Se precisa, sim. Afasta de todo mundo, entra para sua concha, começa a estudar, começa a melhorar e procura ambientes diferentes, ambientes melhores para você associar. Só isso é uma forma para você mudar a sua vida. Terceira coisa, assume controle nas suas finanças. Não dá para melhorar aquilo que você não controle. Se você não tem controle nos números, você não vai melhorar a sua vida financeira. Se continuar vivendo no escuro, sem controle, sempre vai gastar mais do que necessário. Sempre vai poder viver na ilusão. Ah, bem, mas eu não gasto muito. Bem, era só uma vez. Bem, eu não faço isso simples. Bem, você acha que esse restaurante que está me prejudicando? Você acha que só porque eu fui comer uma sushi uma vez à noite que isso me está... Presta atenção, se você não tem controle, você não pode nem argumentar sobre por que sua vida está desse jeito. Simples assim. Todas essas frases são frases de pessoas pobres. Sempre usam uma justificativa para por que eles têm vida medíocre. E não estou falando de pessoas pobres. Vocês acham que eu estou falando de pessoas que ganham salário mínimo? Não. Tem pessoas pobres que ganham 10 mil, 15 mil e muito mais que isso. Se você gasta tudo que você ganha e não tem um tostão, você é pobre, não importa quanto você ganha. Simplesmente isso. Qual a diferença de você e de uma pessoa que ganha 2 mil ou 20 mil? Se no final do mês você está zerado. Você não tem nada, simplesmente assim. Então, se você não vai decidir assumir controle nos seus números,
nada vai mudar na sua vida. Faz do jeito que você quiser. Eu ensino todos os meus alunos planilha que transforma em vida. Não importa, escreve no papel, mesmo que é ruim, mas escreve no papel. Mas escreve, tenha controle, porque se você não tem controle, você não pode melhorar. Você só vai viver no achismo. E lembra que eu já ensinei vocês, nossa mente mente. Vocês já ouviram isso? Nossa mente mente. Ele faz, por que ele mente bem? Porque ele quer proteger você, ele não quer você triste, ele não quer você decepcionado, ele não quer que você fique magoado. Então ele mente, ele te mente, te convence. Não, você gastou hoje, mas foi só hoje, fica tranquilo, você não é uma pessoa mal, você não é uma pessoa descontrolada, você só gastou hoje. Amanhã você não vai fazer isso, amanhã vai ser um dia novo onde você vai economizar. Não, mas você vai gastar todo dia e sua mente vai continuar mentindo para você todo dia, convencendo você que você não é mal, você não é descontrolado. Quando você controle os números, acaba as mentiras. Você olha e fala, pô, todo dia fui algum. Hoje fui restaurante, ontem fui isso, hoje fui padaria, hoje fui estacionamento, hoje fui isso. Pô, R$2.000 acima do que você pensou que você gastava todo mês. Mas não sabia, ai bem, não sabia. Ah bem, mas R$2.000 muda a vida de alguém, sabiam disso? R$2.000 são 24 mil por ano. Em 10 anos são 240 mil. Com juros estão falando de 300, 400, 500 mil. Sim, muda a vida. Então entenda-me isso, quem não tem controle não vai ter sucesso na vida, nunca. Eu não conheço nenhum rico, nenhum que não tem controle na vida dele. Conheço muito pobres, que ganham muitos, que vivem, vai dar tudo certo, paz e amor. Pois é, continuamos. Aliás, se vocês acham que essas verdades doem demais, e tem pessoas que você já lembrou que tem que ouvir, já encaminha para eles. Acho que acabar esse vídeo. Próximo ponto, sair das dívidas. Não é administrar dívidas, não empurrar elas para frente, é quitar elas. Quitar elas de vez. Eu não vou ensinar agora o método tudo ou nada, tem vários vídeos no meu canal que ensina, procura lá. Método tudo ou nada, como sair das dívidas, já ajudei dezenas de milhares, você também. E não demora muito tempo. Talvez os consignados levem mais tempo, mas o porcentagem que eles podem tirar de seus ganhos é limitados. Mas os outros dívidas, 6 a 12 meses dá para quitar todos eles. 6 a 12 meses, às vezes menos, e com 80 a 90% de desconto. Então dá para resolver eles. Mas não dá para resolver a dívida se você continuar sendo sem controle. Vocês entendem como uma coisa encaixa no outro? Vocês às vezes acham que, ai bem, mas eu tentei sair de dívidas, tentei fazer uma renda extra, tentei investir, nunca deu certo. Nunca deu certo porque você nunca entendeu a ordem certa da vida. Tem que fazer na ordem certa. A ordem certa é mudar a cabeça. Primeira coisa, mudar seu ambiente, mudar a mentalidade que você tem, controlar os números que você tem, para você realmente ver para onde seu dinheiro vai embora. Aí sim dá para quitar dívidas. Você tenta só quitar dívidas, continuando fazendo só M na sua vida, não vai. Você vai continuar burro igual que você está até hoje. A única coisa que se você começou 2026, se quer mudar, você vai ter que fazer escolhas diferentes, tem que fazer sacrifícios diferentes. E tem que sempre escolher. A vida sempre, para você ganhar algo maior, você vai ter que sacrificar coisas menores. Sempre você vai ter que ter alguma renúncia no caminho. Ah, bem, mas eu não gosto, eu trabalho muito. Pois é, trabalha muito e tem que trabalhar muito a vida toda. E lembra de uma coisa, a gente cansa. Nunca esquece disso. Hoje você está na auge de sua produção. Você tem seus 30, 40, 50 anos, você está trabalhando, ganhando dinheiro, tá. Eu garanto para você que daqui a pouco você vai cansar. Simples assim. Com 60 anos você vai cansar. E se você vai continuar gastando tudo, endividado a vida toda, um dia você vai estar cansado, com ganhos cada vez menores, porque se você não entendeu seus ganhos, sua aposentadoria não vai acompanhar no futuro a inflação, não vai acompanhar a perda do valor do dinheiro e vai acontecer que você vai ganhar cada vez menos, mesmo achando que está ganhando igual, vai ganhar cada vez menos, cada vez com mais despesa, porque você nunca aprendeu a administrar bem seu dinheiro e você vai ter uma vida, uma velhice medíocre. Então comece a corrigir as coisas agora. Quinta coisa que você precisa, depois que você controlou o que você gasta, quitou dívidas, não faz mais besteiras, agora é fácil começar a construir seu fundo de emergência. Esse é o primeiro investimento. Não perca tempo de pensar onde eu posso investir, qual é o fundo imobiliário. Eu estava pensando em construir. Esquece, tudo balela. Primeira coisa, qualquer ser humano no Brasil precisa ter fundo de emergência. E fundo de emergência é dinheiro seu. Fundo de emergência não é tem limite no cartão, tem limite no cheque especial, tem limite no banco. Não. Fundo de emergência, dinheiro seu. Quanto dinheiro bem? 6 a 12 vezes seu padrão de vida essencial. Bem, o que é padrão de vida essencial? Essencial não é quanto você gasta por mês.
Essencial é quanto você precisa para sua família não passar fome ou estar na rua. Qual é o mínimo que eu preciso para pagar aluguel ou pagar financiamento da minha casa, para poder comprar no supermercado, pagar luz, água, base do base, para não passar fome. É isso. Então, esse é o padrão de vida essencial. Obviamente, o padrão de vida normalmente é muito maior que isso. Você tem as roupas, tem a academia, tem salão de cabeleireiro, então tem muitas mais coisas assim, streaming, Netflix, muito mais acima do essencial. Mas o padrão de vida ele tem que olhar o essencial. Por quê? Porque no momento de desespero você pode cortar as outras coisas, mas o essencial você não tem que fazer. 6 a 12 vezes seu padrão de vida. Essencial, simplesmente. Vocês acham que precisa muito para mudar de vida? Precisa muito para estar? Se você tem controle nas suas finanças, guarda um pouco de dinheiro todo mês, não tem dívidas, se você já tem o seu fundo de emergência, você faz parte do top 15 da população brasileira. Pois é, top 15. Muito mais do que outras pessoas que ganham 3, 4 vezes mais do que você. Você vai fazer top dessa parte. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse vídeo ele foi um pouquinho duro para alguns de vocês, mas eu quero que vocês entendam que se você não vai começar 2026 já te sacudindo de verdade, começar a fazer coisas diferentes, porque não adianta repetir. Muitas vezes vocês assistem vídeo no YouTube, aprendem muitas coisas, nossa, começou a ler livro, perfeito. Mas se você não vai começar a colocar em prática, e colocar em prática justamente nas coisas que mais dói, não adianta você aprender sobre investimento, aprender sobre renda extra, aprender sobre 1000 coisas, se você não faz a lição de casa, se você não faz o base de mudar sua cabeça, de mudar o seu padrão de vida, de começar a guardar dinheiro, de parar de fazer besteira, parar de endividar cada vez que aparece uma coisa que você tem vontade de comprar. Se você não vai mudar essa parte, nada vai mudar na sua vida. Mas por outro lado, se esse vídeo vai servir para sacudir você e começar a fazer as coisas, eu garanto para vocês que daqui a alguns meses, e não vai demorar muito, porque as mudanças é muito rápido. Incrível que pareça, os resultados, a conquista, ela pode demorar. Mas as mudanças, os resultados, os primeiros resultados, eles parecem muito mais rápido. E quando você vai conquistar essas coisas básicas que eu falei, padrão de vida correto, sem dívidas, fundo de emergência montado, a partir desse momento, o caminho para voar, para conquistar um dia a sua liberdade financeira, para ter dinheiro, para ter uma vida de verdade digna de viver, o caminho é muito curto, porque é só questão de tempo. Porque quem acumulou pouco, rapidinho pode acumular mais. Totalmente diferente de quem tem dívidas. Dívidas não acumulam nada, pelo contrário, só afunda mais. Mas quem começou a fazer os primeiros construção, o resto voa. É como construir um prédio. Muitas vezes, fundações, tudo isso leva tempo, barulho, poeira, tudo isso. Mas quando já foi o primeiro andar, aí depois, segundo, terceiro, quarto, rapidinho vai. A mesma coisa com o sonho da liberdade financeira. Então aproveita 2026, transforma ela para melhorar no da sua vida. Isso não importa como vai ser a economia, como vai ser o feriado, eleições, problemas, 1000 coisas. Se você vai estar focado naquilo que você quer, se fizesse essa sua parte, entenda-me isso, tem várias coisas que não dependem da gente. Não depende. Não depende de quem vai ganhar a eleição, não depende de brigas, não depende de nada. Mas o que depende da gente, a gente faz. E se fizesse isso, pode ser o melhor ano da sua vida. Se esse vídeo toca no seu coração, escreve nos comentários se você vai realmente fazer 2026, vai começar a mudar e compartilha com outras pessoas que talvez precisem dessa sacudida para transformar 2026 no melhor ano da vida deles também. Se não está inscrito no meu canal, se inscreve, que ao longo do ano eu vou ajudar vocês realmente a focar e construir a sua liberdade financeira. Um beijo no coração e até o próximo.